Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não for inscrito, eu gostaria que você se inscrevesse, compartilhasse e curtisse. Você fazendo isso, você estará ajudando no crescimento do meu canal e para que você seja notificado dos próximos vídeos que eu postarei. E desde já deixo o meu muito obrigado. Dando continuidade à parte 1 do vídeo em que eu falava sobre arrependimento, nós vimos que só quem confessa e abandona o pecado verdadeiramente praticou o arrependimento. O arrependimento, juntamente com a fé, ele gera no mundo espiritual a recomposição de algo e, consequentemente, a salvação da alma do homem ou da mulher pecadora. Um exemplo na Bíblia, a mulher pega em adultério enquanto Jesus escrevia na areia, ela foi advertida por ele. Jesus chega para ela e fala assim: vá e não peques mais. O que se entende é que a mulher não só foi livre da situação de morte que enfrentou, mas também das amarras do pecado que a escravizava. Em outros termos, você está livre, mulher. Porém, a ordem era: não cometa mais a mesma estupidez que vem fazendo. Ela tinha sido livre do apedrejamento e, ao mesmo tempo, perdoada por Jesus. João Batista, ele foi o precursor de Jesus. E João Batista fala sobre arrependimento. Jesus vem e fala também sobre arrependimento. Jesus morre e ressuscita e sobe aos céus, e vem Pedro, o apóstolo, e fala também sobre arrependimento. A importância do tema arrependimento está ligada diretamente à fé e à salvação da alma da pessoa, porque o pecado ele gera morte espiritual, enquanto o arrependimento gera a oportunidade de trazer vida e luz onde a morte se instalou por conta do pecado. O arrependimento é um formato em que a pessoa aprisionada é desaprisionada, possibilitando assim ao Espírito Santo limpar o coração da pessoa arrependida. A luz do Espírito Santo, ela entra no interior do homem, colocando fim às ações das trevas. O arrependimento, ele quebra, ele nos livra das amarras do pecado. Porém, todo pecado traz consequências. Um exemplo clássico disso é o rei Davi na Escritura Sagrada. Quando Davi resolveu dar uma olhadinha pela janela, Davi olha pela janela e cobiça uma mulher e toma para si essa mulher, cometendo assim o pecado, porque ela era casada. Em Mateus capítulo 12, versículo 43 a 46, figurativamente, temos um relato de desobstrução do canal e da casa. A casa aqui, que eu vos falo, representa a vida da pessoa, o coração. A obstrução que eu falo é quando Deus quer fazer algo, mas não pode, porque existe pecado e não houve arrependimento. O pecado ele cria uma obstrução às ações de Deus. Figurativamente, é como se fosse ou como se nós tivéssemos um canudo de refrigerante entupido. O líquido, ele fica impedido ou ficaria impedido de passar. Ou em outras palavras, o fluir do rio de Deus, ele quer escoar na vida da pessoa. O fluir do rio de Deus, ele quer descer. O Espírito Santo quer agir, quer trabalhar na vida da pessoa, mas tem algo ali impedindo. Então Deus ele chama o pecador ao arrependimento para estabelecer com o pecador uma aliança, ou o renovo da aliança que se havia perdido. Um outro exemplo é que muitas pessoas estão enroladas em sua própria teia porque falta a ela
perdoar outras pessoas que as feriram. Então, quando alguém te prejudica ou quando alguém nos prejudica, se nós não perdoarmos quem te feriu ou quem nos feriu, também nós não seremos perdoados por Deus. Uma falha gravíssima, a falta de perdão ao próximo, acaba impedindo a ação do Espírito Santo de Deus. Então é necessário que você perdoe para que você possa, por Deus, ser perdoado. O pecado surge ou é impelido por 3 fatores básicos. O primeiro fator que impele o pecado é a ignorância. O segundo fator que impele o pecado é a fraqueza. E o terceiro fator que impele o pecado é a desobediência consciente. Em havendo pecado, o arrependimento se faz necessário. E arrepender é também um ato de fé, uma vez que ninguém irá se arrepender diante daquilo que ele não acredita. Eu acredito que tem alguém superior à minha vida, que controla todas as coisas e nas quais eu, enquanto ser humano, estou submetido às suas leis. O verdadeiro arrependimento, ele gera no indivíduo, na pessoa, uma comoção interior de tristeza por ter falhado na missão, por ter errado o alvo. O apóstolo Pedro, na Bíblia, é um bom exemplo disso na passagem de Lucas capítulo 22, versículos 60 a 62. No Novo Testamento, Jesus, ele é preso e possivelmente o apóstolo Paulo também deve ter ficado com medo de passar pelo mesmo que Jesus estava passando naquela circunstância. Pedro, vendo tudo aquilo, o que Pedro faz? Pedro nega a Jesus 3 vezes. O galo canta, Pedro se lembra da profecia no momento em que Jesus se vira e olha diretamente para Pedro. Então, naquele instante, bate o arrependimento e Pedro começou a chorar amargamente. Esse tipo de choro amargo é um choro que vem do profundo da alma. A constatação de se existiu ou não arrependimento na vida de Pedro vem depois dessa ocorrência. Então, quem Pedro se tornou? O que Pedro fez a partir daquele instante, daquela circunstância, daquele momento? Não há sombra de dúvida nenhuma que o arrependimento de Pedro foi genuíno, verdadeiramente verdadeiro. Então, quando o Espírito Santo vem, começamos a sentir na nossa vida um alívio. Quando o Espírito Santo vem, ele gera leveza e paz no nosso espírito. Quando o Espírito Santo vem, a verdade divina que até então estava oculta aos nossos olhos começa a ser esclarecida. Mas voltando lá na passagem de Mateus capítulo 12, a saída do espírito imundo. A saída do espírito imundo representa a saída da escuridão, da sujeira que há no coração ou que havia no coração daquele ser. Observe que a casa agora nesse estágio, e a casa aqui representa o coração do ser humano, a casa agora nesse estágio ela está preparada para o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus entrou, varreu, adornou, limpou, e o que isso representa? Representa o interior, o coração daquela pessoa está limpo, e está limpo tanto quanto alvo como a neve, limpo pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Então, é mais alvo como a neve. A estrela, que representa a sua consciência, agora não está mais apagada, está brilhando, porque onde a verdade entra, onde o Espírito Santo entra, a mentira tem que sair. Aonde a luz de Deus chega, as trevas não permanecem. Onde Jesus põe as mãos para limpar, não pode estar sujo. Então, os desejos pecaminosos, eles caem e nasce uma vontade profunda de viver para Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quando há um arrependimento
verdadeiro, aquele arrependimento que vem do profundo do coração. O pecado já não mais vai dominar essa pessoa que se arrependeu e que se converteu dos seus maus caminhos e que agora está na presença de Deus e agora está sob os cuidados do Espírito Santo. Então o pecado já não mais domina essa vida, essa pessoa. Por quê? Porque ela se permitiu reconciliar-se com Jesus. Ela se arrependeu de corpo, alma e espírito. O Espírito Santo, ele passa então a reinar naquele ambiente, na vida da pessoa. E o maligno agora não tem mais poder para tocar a vida dessa pessoa. O crucificar a carne, que tanto se fala, é permitir a ação do Espírito de Deus. Já o viver na carne é como estar passo a passo caminhando para uma enorme fogueira. A Bíblia menciona alguma coisa sobre quem não confessa a Jesus os seus pecados? Essa é uma pergunta que é feita, né? Que se faz. Então, se a Bíblia menciona alguma coisa sobre quem não confessa a Jesus os seus pecados, sim, a Bíblia comenta. Vejamos em Provérbios capítulo 28, versículo 13 a 14. A Bíblia vai dizer em Provérbios 28 que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Então veja, bem-aventurado é o homem que continuamente ele teme ao Senhor, mas aquele que endurece o seu coração, ele virá a cair no mal. Então observe que em Mateus capítulo 12, versículo 43, anuncia que quando o espírito imundo deixa a vida de uma pessoa, ele vai sair por aí, andando em lugares secos à procura de descanso, mas ele não vai encontrar. Então ele diz: voltarei à casa da qual saiu. Então ele volta para sua antiga casa, que é o coração da pessoa, e ele encontra aquele coração vazio, mas ele encontra aquele coração arrumado, varrido, limpo, né? Encontra a casa vazia, varrida e arrumada. Ele fala: bom, então vou entrar nesse coração aí. Note que a passagem bíblica menciona que a sujeira, o espírito imundo, está a regressar para a casa que é o coração da pessoa, porque o maligno observou que a casa, ou seja, o coração, está vazio. Pois bem, se a pessoa recebe a bênção do perdão e vira as costas para Deus, em que isso poderia resultar? Resulta no retorno do infortúnio anterior, resulta em desgraça. Onde houve a graça divina, agora passa a existir a ausência da graça, mas não por culpa de Deus, mas por culpa da pessoa que não ocupou o seu coração com as coisas de Deus. Então são escolhas que cada pessoa faz. Alguém vai ocupar a casa, o coração. Todavia, se ela estiver vazia, abandonada, o maligno volta para ocupar novamente. A casa vazia representa em não se ocupar, em não se envolver com as coisas de Deus, como adorar a Deus, deixar de ir à igreja, de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, enfim, coisas pertinentes à obediência dentro da fé cristã. Matéria correlata com essa passagem da casa abandonada, nós vamos ver na parábola do semeador. Vimos que temos um coração pecador, um coração convicto do pecado, um coração arrependido, que morrer para o mundo é viver com e para Jesus, e que o coração limpo e santificado, uma vez é salvo pela graça. Agora, este coração torna-se templo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como se vê lá no livro de João, capítulo 14, versículo 26. E aqui a gente vai ver o cumprimento de uma das promessas. Algumas pessoas perguntam o seguinte: como os homens escreveram a Bíblia? Bom,
Uma das respostas é: foram inspirados pelo Espírito Santo. Uma, entre outras referências, é a de João capítulo 14, versículo 26, que declara o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então veja, quem é que lembra o homem? O Espírito Santo. Quem é que vai ensinar todas as coisas? O Espírito Santo. E então, óbvio, quem é que vai inspirar o homem a escrever as Escrituras Sagradas, as palavras da Bíblia Sagrada? O Espírito Santo, que vai usar o ser humano. Não existe outro ser racional além do ser humano. Então, continuando, na lei dos homens, o desconhecimento de qualquer lei é inexcusável. Em outros termos, o desconhecimento da lei não isenta o acusado de ser responsabilizado. Ninguém pode ser poupado de ser punido em razão do desconhecimento da lei. Então, se você praticou um fato típico, se tem elementos comprobatórios, se tem materialidade, é óbvio que você poderá ser responsabilizado pelos seus atos na lei natural do homem. Então, você acha que com Jesus seria diferente? Não é não. Como se não bastasse, existe a lei interna da consciência, existe a lei da natureza e existem os mandamentos e princípios do Deus Criador dos céus e da terra. É por fé. O não acreditar na palavra de Deus é assumir as mesmas responsabilidades de quem acredita no que concerne a ser julgado. Bom, mas eu não vou aqui aprofundar o mérito de julgamento e como será esse julgamento feito por Jesus Cristo no grande dia. Quiçá um dia eu venha a gravar um vídeo falando sobre como funciona o julgamento celestial. Bom, tem quem arrisque dizer que não tem pecado. Ora, quem fala tal coisa, e primeiro está mentindo para si próprio. Quem fala que não tem pecado é mentiroso ou mentirosa. Deus nos ensina o que é pecado. Em Tiago capítulo 4, versículo 17, diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. A descrição no livro de João considera o pecado como toda a iniquidade. Consequentemente, pecado é transgredir a lei de Deus. E se existe pecado, demanda o quê? Demanda a confissão a Deus, o arrependimento, a conversão e, óbvio, que toda pessoa convertida vai abandonar a prática errônea. Se ele não abandona a prática errônea, é porque ele ainda não se converteu. Vale relembrar 2 versículos da Bíblia. Um deles é o Atos capítulo 3, versículo 19 e João capítulo 3, versículo 3. Lá vai dizer o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E no livro de João, em conversa com o religioso Nicodemos, Jesus respondeu para Nicodemos naquele momento, naquele instante, naquela circunstância. Jesus respondeu o seguinte para Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando a pessoa nasce de novo, não é que ela nunca vai pecar. Ela peca,
mas o pecado se torna um acidente durante o percurso de fé, porque a pessoa perde o gosto por viver uma vida de pecado. A pessoa convertida. A pessoa convertida não fica planejando mais o pecado. Então, o verdadeiro encontro com Jesus resulta em mudança de vida. Aí a minha pergunta é: e aí? Vai querer entrar no céu? Ou vai querer ficar de fora? Você já nasceu de novo? A coisa que esse mundo terreno mais faz é quebrar a pureza das pessoas, destruir a inocência das pessoas, ao ponto de sermos alertados pela própria palavra de Deus que o mundo está impregnado de coisas malignas. Veja que Adão e Eva, eles viviam nus no paraíso, mas somente após o pecado é que eles descobrem que eles estão nus, que eles se dão conta do que aconteceu. Então o pecado fez com que eles enxergassem uma coisa que até então era natural. Não havia nenhum problema naquele momento, naquela circunstância. Mas o pecado fez com que eles enxergassem uma outra realidade. Isso que eu estou dizendo é tão forte, tão profundo, que em 1 João capítulo 5, versículo 19, nos mostra que muitos nessa terra estão debaixo da escravidão do diabo. São escravos de Satanás e não sabem. Olhe para quantas pessoas estão escolhendo o caminho dos deleites da carne. E nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que quem é amigo deste mundo se torna inimigo de Deus. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que fala claramente o seguinte. Lá diz assim: o Deus desta era, Deus com D minúsculo porque está se referindo a Satanás, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esta é uma dificuldade que algumas pessoas têm. Dentre essas pessoas, eu destaco aqui os intelectuais. Eles têm muita dificuldade em ver a Bíblia como a revelação de Deus para o homem. Eles não conseguem enxergar a palavra de Deus como um manual de fé e salvação para o pecador. Por quê? Porque o diabo tampou, o diabo cegou, o diabo fechou o entendimento deles. E eles acabam achando que a Bíblia é uma fábula, que a Bíblia serve apenas como um livro de história, que Jesus Cristo foi apenas um profeta. Se tais homens conseguissem enxergar a veracidade da Escritura Sagrada, eles se converteriam imediatamente. Todo ser humano que nasce, ele nasce espiritualmente separado de Deus por causa do pecado. Daí a necessidade do novo nascimento espiritual em Cristo Jesus. O nascer de novo, que é o nascer de novo. O pecado faz separação entre nós e Deus. E essa reconciliação só se dá mediante o sangue e o nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. A parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, de 11 a 32, é uma boa ilustração de uma pessoa que caiu em si, que se arrependeu, que colocou a sua fé na fonte certa e se voltou para o Pai. Neste caso, o filho pródigo precisou amargar o preço de suas escolhas. E assim, ele precisou ver o tamanho das besteiras que cometeu. A beleza dessa história, tal qual a história de muitas pessoas, é que o filho pródigo, ele volta e diz: Pai, pequei, não mereço mais ser chamado de seu filho. E ele pede para ser aceito de volta na família. E o que o pai fez?
o pai sentiu compaixão. O pai correu e o abraçou, aceitando-o de volta. Talvez essa seja a sua história. Um dia você esteve comendo na mesa com o seu pai, mas por um ato de rebeldia achou que sabia tudo, que podia tudo e resolveu se aventurar nos prazeres do mundo. Mas você está aí agora e percebeu que os prazeres do mundo só lhe trouxeram decepção e morte. Não sente mais paixão pela vida, não sente mais paixão pelas coisas de Deus, as pessoas te abandonaram e quando você mais precisa, olha para um lado, olha para o outro e ninguém te socorre. Então veja, o único que pode te tirar do fundo do poço que você mesmo cavou é você indo de encontro a Jesus Cristo. Ainda dá tempo. Se você está respirando, arrepende-te dos teus pecados, pois o Pai Celestial quer te perdoar. Restabeleça a tua aliança com Deus. O castigo eterno, ele foi feito para os descrentes no Senhor Deus. Uma pessoa pode estar na igreja e também se tornar um descrente. Basta que ela esteja em desobediência e não tenha se arrependido de suas práticas pecaminosas. É por isso que a Bíblia nos alerta sobre: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Estamos a falar aqui de algo muito, mas muito sério. Há pessoas que vão passar uma vida inteira falando do nome de Jesus, mas que no grande dia não serão salvos, não entrarão no paraíso. Os princípios de Jesus Cristo, eles são inegociáveis. Ou se age dentro dos princípios de Deus, ou está fora. Deus, ele exige reverência, ele exige obediência, ele exige fé, ele exige arrependimento e exige conversão. São princípios inegociáveis. Em Atos capítulo 16, versículo 30 a 31, o carcereiro em Filipos estava desesperado. Ele ia suicidar-se, mas Paulo e Silas, apóstolos que estavam presos, eles estavam na prisão, mas rapidamente ali eles interviram e disseram ao carcereiro: creia no Senhor Jesus e será salvo você e as pessoas da sua casa. Uma alma foi salva a tempo da desgraça, pela ministração da palavra de Jesus, que ressuscitou dentre os mortos e está assentado à direita de Deus Pai. Então, a intervenção de Paulo e Silas evitou o suicídio do carcereiro e ainda restabeleceu no carcereiro a confiança de que não só ele seria salvo, mas também todos da família dele, da casa dele. Uma das passagens mais conhecidas, e eu já vi muito em panfletos e até estampada em muro, é a de João capítulo 3, versículo 16. Uma passagem muito conhecida, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto ele é bem claro aqui. Então, não quer perecer? Acredite em Deus. Faça a vontade de Deus. A vontade de Jesus é que todos sejam salvos e que todos conheçam o verdadeiro evangelho, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Jesus ele se entregou em sacrifício na cruz do Calvário pela humanidade. Jesus deu a sua maior prova de amor na cruz, entregando a si injustamente, a fim de que ninguém possa alegar que Jesus não fez nada por nós. Jesus é a prova irrefutável de um amor incondicional. O arrependimento, ele nos leva
a confissão e o abandono da prática pecaminosa. Arrepender, confessar e abandonar são passos fundamentais, porque de nada adianta confessar sem o verdadeiro arrependimento. No caso do remorso, a pessoa tem apenas medo das consequências vindouras. Em não havendo obediência aos princípios elementares da fé cristã, a pessoa estaria em si desvalorizando o sangue derramado e todo o sacrifício feito por Jesus. Agora, vamos pensar, o que é pecado? Pecado, de maneira sucinta, é tudo aquilo que te afasta de Deus. É tudo aquilo que rompe com princípios estabelecidos por Jesus Cristo em sua palavra. Não dá para fazer uma relação de pecados, mas dá para relembrar os 7 pecados capitais, apenas como exemplificação. Os 7 pecados capitais são avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça, soberba, e daqui você tem os seus derivados. Mas para caminharmos para o encerramento dessa segunda parte, o que é então o arrependimento? Arrependimento, mais uma vez, é o meio de recebermos o perdão divino e nos libertarmos de nossos pecados. Segundo ponto, o pecado atrasa o progresso espiritual e gera morte. O pecado paralisa a vida financeira do indivíduo, o pecado paralisa o casamento, o pecado paralisa a vida espiritual, o pecado paralisa tudo enquanto não houver arrependimento de coração, alma e espírito. O arrependimento, ele desentope os canais espirituais. O arrependimento, ele abre novamente os braços de Jesus Cristo para te receber de volta e viabiliza o desenvolvimento e crescimento espiritual novamente na nossa vida. Mas eu quero deixar um detalhe. Você já viu ou ouviu inúmeros casos de pessoas que ocuparam cargos de liderança dentro das igrejas, correto? O que acontece quando essas pessoas falham com Cristo Jesus? Quando elas cometem pecados que escandalizam o Evangelho? Como exemplo, vamos pensar em alguém que no posto de liderança da igreja comete adultério. Deus perdoará essa pessoa? Sim, Deus ele é perdoador. Se existir arrependimento, Deus o perdoará. Mas e o ministério dela? Eu te digo sem medo de errar, nunca mais será o mesmo. Usando um termo comparativo, é como uma moça que perdeu a virgindade. Nunca mais voltará ao estado original, ao estado anterior. Deus vai continuar usando a vida do pecador arrependido, porque o compromisso de Deus está no zelo do seu próprio nome e da autoridade do nome dele. Então, além do amor pelas almas que buscam em Jesus a cura, a libertação, a paz no Espírito Santo, a prosperidade e a salvação. Então, Deus se preocupa com tudo isso. Arrepender-se não é vergonha. Vergonha é ter o seu pecado descoberto. Arrepender-se é o privilégio da reconciliação, que nos foi dado por intermédio da expiação de Jesus Cristo. Deus, ele te ama. Ele nos ama incondicionalmente, embora nós não entendamos na completude os mecanismos do agir de Jesus. Mas uma coisa é certa, fomos comprados por um alto preço na cruz do Calvário. A dívida foi paga. À vista disso, fuja da escravidão do pecado e corra para os braços de Jesus. A Bíblia manda a gente fugir até da aparência do mal. Só para você entender a preocupação de Deus para que o homem não leve uma vida de pecado. Porque se ele levar uma vida de pecado sem o verdadeiro arrependimento, ele não será salvo. Isso é bem claro nas Escrituras. Então, eu quero agora encerrar aqui essa segunda parte. Se você tiver alguma pergunta, você pode deixar aí nos comentários do YouTube, né? Peço para você que ainda não é inscrito no meu canal, que você se inscreva. Se gostou, compartilhe, curte, né? E comente.
E até o próximo vídeo, então. Eu desejo para você sucesso. Até mais.